homem apareceu na praia pouco antes do amanhecer, encharcado, descalço e carregando nos olhos algo que ainda parecia estar preso no fundo do mar. Os pescadores acharam que ele estava morto, até ouvirem a voz dele, fraca, quase um sussurro. Apenas 2 palavras. O sino voltou. Os pescadores encontraram o homem pouco antes do amanhecer. A maré estava baixa, o oceano silencioso, e uma névoa fina cobria toda a praia como um véu. No começo, acharam que fosse apenas um corpo trazido pelas ondas, mais um afogado. Mas quando se aproximaram, perceberam algo estranho. O homem ainda respirava, lentamente, como se cada respiração doesse. Ele estava ajoelhado na areia molhada, encharcado da cabeça aos pés. As roupas pareciam antigas demais, rasgadas, cobertas por sal, algas e marcas escuras que ninguém conseguiu identificar. Um dos pescadores tentou ajudá-lo a levantar, e imediatamente soltou o braço do homem. A pele dele estava gelada, fria demais, como alguém que tivesse passado horas, ou talvez dias, dentro da água. Mas aquilo era impossível. Nenhum corpo sobreviveria tanto tempo no oceano daquela região. Ainda assim, ele estava vivo. O homem ergueu lentamente o rosto. Os olhos pareciam vazios, cansados, como se tivesse visto algo que a mente humana não deveria suportar. E então ele falou, com a voz baixa, rouca, quase um sussurro. O sino. Os pescadores trocaram olhares confusos. Ninguém entendeu. Mas antes que perguntassem qualquer coisa, o homem perdeu a consciência. Levaram ele imediatamente para a pequena vila costeira. O médico local acreditou que fosse algum sobrevivente de naufrágio. Talvez um marinheiro perdido. Mas quanto mais examinavam aquele homem, mais estranhas as coisas ficavam. Não existiam ferimentos graves. Não existiam sinais normais de afogamento. Apenas marcas escuras espalhadas pelo corpo, como correntes pressionadas contra a pele durante muito tempo. E o cheiro. Todos comentavam o cheiro. Não era apenas maresia. Era algo mais profundo, antigo, como madeira podre esquecida no fundo do oceano. Quando finalmente acordou, o homem parecia perdido, confuso. Ele observava as paredes da casa como alguém que não reconhecia o próprio mundo. O médico perguntou seu nome, mas ele demorou para responder, como se precisasse procurar a própria memória em algum lugar distante. Então falou, Elias. Um dos pescadores congelou imediatamente ao ouvir aquilo, porque conhecia aquele nome. Décadas antes, existia um relato antigo sobre um pirata chamado Elias, um dos tripulantes desaparecidos do Black Veil. O mesmo navio amaldiçoado envolvido nas histórias sobre o sino e a névoa. O pescador tentou ignorar aquilo. Devia ser coincidência. Precisava ser. Mas naquela mesma noite, coisas estranhas começaram a acontecer na vila. Os cães latiam sem parar em direção ao oceano. Algumas pessoas afirmavam ouvir passos molhados do lado de fora das casas. E perto da meia-noite, mesmo com o mar completamente calmo, um som ecoou distante na névoa. O homem despertou imediatamente, assustado, tremendo, e pela primeira vez, os moradores viram verdadeiro medo nos olhos dele. Porque Elias começou a repetir a mesma frase sem parar. Ele encontrou o caminho. Ele sabe que eu voltei. Na manhã seguinte, Elias parecia diferente, mais calmo, mas aquilo não tranquilizou ninguém. Pelo contrário, o silêncio dele começava a incomodar toda a vila. Ele passava horas sentado perto da janela, apenas olhando para o oceano, sem piscar, como se estivesse ouvindo alguma coisa distante. Alguns moradores começaram a evitar a casa do médico. Outros juravam que durante a madrugada viam o homem parado do lado de fora, encarando o mar imóvel sob a névoa. E toda vez que alguém tentava falar com ele, Elias respondia com frases desconexas. Eles ainda estão lá embaixo. O oceano não termina onde a água escurece. Ele guarda tudo. O médico acreditava que aquilo fosse trauma, delírio causado por algum naufrágio, até perceber algo impossível. As roupas encontradas com Elias eram antigas demais. Não apenas velhas, antigas. O tecido, os botões, o couro, tudo parecia pertencer a outra época. Então um dos pescadores mais velhos decidiu procurar registros antigos da região. E naquela mesma tarde, encontrou algo perturbador. Um relatório marítimo de décadas atrás. O desaparecimento de um navio chamado Black Veil. A embarcação havia sumido durante uma tempestade estranha perto da região da névoa. Sem destroços, sem sobreviventes. Apenas relatos sobre um sino escutado no oceano antes do desaparecimento. O velho pescador continuou lendo, até encontrar a lista parcial da tripulação. E então congelou. Porque um dos nomes escritos no documento era Elias Mercer.
O mesmo homem encontrado na praia. O mesmo rosto. O mesmo nome. Mas aquilo era impossível. O relatório tinha mais de 40 anos. Elias deveria estar morto há décadas. Naquela noite, o pescador voltou imediatamente até a casa do médico, mas encontrou a porta aberta, água espalhada pelo chão, pegadas molhadas atravessando o corredor e símbolos estranhos desenhados nas paredes. Círculos, correntes, um enorme sino cercado por algo parecido com ondas negras. Elias estava sentado no chão, tremendo, desenhando sem parar, como alguém em transe. O pescador tentou segurá-lo, mas Elias agarrou seu braço imediatamente. Forte demais. Muito mais forte do que alguém naquele estado deveria ser. Então sussurrou. Eles descem vivos. O homem sentiu o corpo gelar. Porque os olhos de Elias estavam diferentes. Escuros. Profundos. Como se alguma coisa estivesse olhando através dele. E então Elias falou algo que ninguém naquela vila esqueceria. O Black Veil nunca afundou. Ele ainda está navegando. Depois daquela noite, ninguém mais conseguiu olhar para Elias da mesma forma. O medo começou a se espalhar lentamente pela vila, não como pânico, mas como uma sensação constante de que alguma coisa estava errada. O oceano havia mudado. Os pescadores perceberam isso primeiro. O mar continuava estranho, calmo demais, sem ondas fortes, sem correntes normais e, principalmente, sem vida. Alguns homens passaram dias inteiros navegando sem encontrar peixes, nem aves, nem sons. Apenas neblina. Uma névoa pesada que aparecia todas as madrugadas perto da costa. E sempre que ela surgia, Elias piorava. O homem quase não dormia mais. Quando fechava os olhos, começava a murmurar frases incompreensíveis, como se estivesse conversando com alguém em sonhos. O médico tentou segurá-lo certa madrugada, mas congelou ao ouvir o que Elias dizia. Eles ainda estão descendo. Mais navios. Mais homens. O fundo está chamando. Na manhã seguinte, encontraram água salgada espalhada pelo quarto inteiro. O chão, as paredes, os lençóis, tudo molhado. Como se o oceano tivesse entrado na casa durante a noite. E o pior, pegadas molhadas apareciam pelo corredor. Mas não eram pegadas humanas normais. Eram longas, distorcidas, como pés deformados pela água durante tempo demais. O pescador mais velho decidiu seguir aquelas marcas sozinho. Elas levavam até os penhascos próximos da vila. E foi ali que ele viu algo impossível. Muito abaixo das pedras, parado no oceano coberto pela névoa, existia um navio, imóvel, sem balançar, sem velas ao vento, apenas parado na água escura. O Black Veil. O velho sentiu o corpo inteiro gelar, porque figuras humanas estavam alinhadas no convés, imóveis, observando a costa. E entre elas, um homem usando um velho chapéu negro encarava diretamente os penhascos. Mesmo daquela distância, o pescador sentiu que aquela figura estava olhando para ele. Então o sino tocou. Grave. Profundo. O som atravessou a névoa como algo vivo. E naquele instante, as figuras no convés começaram a se mover lentamente. O pescador correu desesperado de volta para a vila. Mas quando chegou, encontrou moradores reunidos diante da casa do médico. Assustados, silenciosos. Elias havia desaparecido. A única coisa deixada no quarto era uma poça de água escura e uma frase escrita na parede. O mar não devolve homens. Ele apenas prepara o retorno. Depois do desaparecimento de Elias, a vila nunca mais voltou ao normal. O medo já não era apenas uma sensação. Agora, parecia uma presença. Algo invisível observando todos os moradores através da névoa. O sino continuava ecoando durante as madrugadas. Sempre distante, sempre vindo do oceano. E cada vez que o som surgia, alguma coisa mudava. Primeiro foram os pescadores. Alguns começaram a se recusar a navegar. Diziam que viam sombras caminhando sob a água. Outros juravam escutar vozes vindas do fundo do mar. Vozes chamando pelos nomes deles. Lentamente, a paranoia começou a consumir a vila inteira. Crianças acordavam chorando durante a noite. Os cães latiam sem parar para o oceano vazio. E moradores passaram a encontrar algas molhadas dentro das próprias casas, como se alguma coisa estivesse entrando silenciosamente durante a madrugada. Mas o pior aconteceu 3 noites depois. Um jovem pescador desapareceu perto dos penhascos. Encontraram apenas a lanterna caída na lama e marcas molhadas seguindo em direção ao mar. O velho pescador decidiu reunir alguns homens da vila. Precisavam entender o que estava acontecendo. Então partiram durante a madrugada, seguindo a costa coberta pela névoa. O oceano estava completamente imóvel. Sem ondas, sem vento, sem som.
E quanto mais avançavam, mais forte o cheiro de maresia podre ficava, até que viram, muito distante, quase escondido pela neblina, o Black Veil. O navio parecia ainda mais irreal naquela noite. As velas rasgadas se moviam sem vento, correntes pendiam dos mastros, e figuras escuras permaneciam imóveis no convés, observando, esperando. Então o sino tocou novamente, mas dessa vez, alguma coisa respondeu. O oceano começou a se mover lentamente ao redor do navio. Não como ondas, parecia respiração, algo gigantesco despertando sob a água. Um dos homens deixou a lanterna cair imediatamente. Outro começou a rezar desesperado. E então, eles viram as mãos. Formas humanas surgindo lentamente da água escura ao redor do Black Veil. Corpos encharcados, alongados, cobertos por correntes e algas. Os afogados transformados. A tripulação perdida. Homens que o oceano nunca devolveu. O velho pescador tentou recuar, mas congelou ao perceber uma última coisa. Entre aquelas criaturas, parado imóvel no convés do navio, estava Elias, observando a costa, observando a vila. E lentamente, ele ergueu o rosto na direção deles, como se finalmente tivesse encontrado o caminho de volta. O velho pescador percebeu tarde demais. O Black Veil não estava apenas parado no oceano. Ele estava esperando. As criaturas permaneciam imóveis ao redor do navio. Altas, encharcadas, como corpos esquecidos no fundo do mar por décadas. Alguns homens no bote já tremiam sem conseguir remar. Outros apenas encaravam o navio em silêncio, hipnotizados. Então o sino tocou novamente, mais forte, mais próximo. O som atravessou o oceano como uma vibração viva. E naquele instante, as águas ao redor começaram a escurecer. O mar inteiro parecia respirar, lentamente, profundamente, como se algo colossal estivesse despertando abaixo deles. O velho pescador segurou a lanterna com força e viu, debaixo da água, enormes formas se moviam nas profundezas, muito maiores do que qualquer navio, muito maiores do que qualquer criatura conhecida. Sombras impossíveis, antigas, observando, esperando. Um dos homens começou a rezar desesperado. Outro tentou virar o bote imediatamente, mas já era tarde, porque figuras começaram a subir lentamente pelas laterais da embarcação. Os afogados transformados. Correntes pendiam de seus corpos. Algas cobriam seus rostos deformados. E seus olhos não pareciam humanos há muito tempo. O velho pescador tentou atacar uma das criaturas com um remo, mas congelou ao ouvir uma voz familiar vindo do Black Veil. Elias. Ele estava parado no convés, imóvel, observando o pequeno bote. Então finalmente falou. O oceano não afunda homens. Ele os guarda. O sino tocou uma última vez. E naquele instante, a névoa começou a consumir tudo. O barco, o navio, o mar. A própria lua desapareceu atrás da escuridão. Na manhã seguinte, o pequeno bote foi encontrado vazio perto da costa. Nenhum corpo, nenhum sobrevivente. Apenas água escura acumulada no fundo da embarcação e marcas molhadas espalhadas pela madeira. Mas o mais perturbador foi o relato de alguns pescadores dias depois. Eles afirmavam ver um novo homem parado no convés do Black Veil durante as madrugadas. Um velho segurando uma lanterna, observando silenciosamente a costa através da névoa. Como se agora também fizesse parte da tripulação, porque alguns navios nunca naufragam, apenas descem. E talvez ainda estejam navegando em algum lugar abaixo do oceano. Se você ouviu até aqui, talvez já faça parte da rota deles também. Então se inscreva no canal, porque existem outros relatos ligados ao sino, outros navios, outras tripulações. E talvez algo esteja finalmente começando a subir das profundezas. Alguns sons no oceano nunca deveriam ser seguidos. Durante séculos, marinheiros desapareceram após ouvir sinos ecoando na névoa, sons vindos de lugares onde nenhum navio deveria existir. Em praticamente todos os portos antigos do Atlântico, existia a mesma superstição. Se o mar estiver silencioso e um sino tocar na neblina, não responda, não procure e nunca siga o som, porque homens que tentaram encontrar a origem daqueles sinos nunca voltaram. Alguns navios desapareceram completamente. Outros foram encontrados dias depois, vazios, sem tripulação, sem sinais de luta. Apenas água escorrendo pelos corredores e um cheiro estranho de maresia apodrecida impregnado na madeira. Mas a história mais perturbadora envolvendo os sinos da névoa aconteceu em 1817, com o navio mercante St. Miriam. O capitão daquela embarcação se chamava Thomas Hale, um homem experiente, frio
conhecido por atravessar tempestades que fariam outros navios recuarem. Thomas não acreditava em maldições marítimas, não acreditava em monstros, nem em histórias de marinheiros bêbados espalhadas por tavernas. Para ele, o oceano era apenas água, e medo era apenas ignorância. Foi exatamente por isso que os homens do St. Miriam começaram a ficar inquietos. Quando ouviram o primeiro sino, aconteceu durante a 10ª noite de viagem. O oceano estava estranhamente calmo. Não havia chuva, não havia ondas fortes, nem vento suficiente para mover completamente as velas. O mar parecia imóvel, como um lago escuro perdido no vazio. Alguns marinheiros já comentavam sobre aquilo em voz baixa, porque homens do mar conhecem o oceano e sabem quando algo parece errado. Foi pouco depois da meia-noite que o som apareceu. Um sino, distante, grave, ecoando lentamente pela névoa. Uma única badalada. Depois silêncio. Toda a tripulação congelou imediatamente. Alguns homens abaixaram a cabeça na mesma hora. Outros começaram a rezar. Um dos marinheiros mais velhos chegou a fazer o sinal da cruz antes de sussurrar. Não olhem para a névoa. Thomas Hale apenas riu. Disse que provavelmente existia outro navio próximo. Mas havia um problema. O oceano ao redor estava completamente vazio. Nenhuma lanterna, nenhuma vela, nenhum som além daquele sino distante. Então o sino tocou novamente, mais perto. Dessa vez, até Thomas ficou em silêncio, porque junto com o som, a névoa começou a surgir. Lentamente, grossa, escura, como fumaça rastejando sobre a água. Em menos de alguns minutos, o St. Miriam estava completamente cercado. O oceano desapareceu. O horizonte desapareceu. Estava apenas o navio, perdido dentro daquela névoa impossível. E então, veio a terceira badalada, muito mais próxima. Tão próxima que parecia ter vindo logo ao lado da embarcação. Foi naquele momento que um dos marinheiros apontou lentamente para a escuridão, tremendo, incapaz de falar, porque havia alguma coisa parada dentro da névoa. Observando o St. Miriam, a figura permaneceu imóvel dentro da névoa, distante, quase invisível. Mas todos os homens do St. Miriam sentiram a mesma coisa naquele instante. Aquilo estava observando o navio. Ninguém conseguia enxergar claramente o que era. Alguns diziam que parecia um homem. Outros juravam que era alto demais, magro demais, como uma sombra esticada pela própria neblina. E então, o sino tocou novamente, mais forte. Tão próximo que a madeira do St. Miriam chegou a vibrar. O marinheiro mais velho da tripulação recuou imediatamente. O nome dele era Edward Briggs, um homem que havia passado 40 anos no oceano. E pela primeira vez, Thomas Hale viu medo verdadeiro nos olhos dele. Edward sussurrou apenas uma frase. Ela encontrou a gente. Thomas perdeu a paciência. Ordenou que os homens retomassem suas posições e seguissem viagem. Mas havia um problema. O St. Miriam não estava mais se movendo. Não existia vento. Não existiam ondas fortes. Mesmo assim, o navio girava lentamente sozinho dentro da névoa, como se alguma coisa estivesse empurrando a embarcação por baixo da água. Foi então que os sons começaram. Passos lentos, acima deles, vindo dos mastros. Os homens ergueram as lanternas imediatamente, mas não havia ninguém. Apenas cordas balançando no escuro. Então outro som surgiu. Correntes, arrastando lentamente sobre madeira molhada, como algo pesado caminhando ao redor do navio. Alguns marinheiros começaram a rezar. Outros se recusavam a olhar para fora da embarcação. E a névoa ficava cada vez mais densa, até o oceano desaparecer completamente. Restava apenas escuridão. E o sino, sempre mais perto. Naquela madrugada, o primeiro homem desapareceu. O nome dele era Samuel Reed, um rapaz jovem, silencioso. Encontraram apenas sua lanterna caída perto da lateral do navio, ainda acesa, e marcas molhadas atravessando o convés, como pegadas, longas demais para parecerem humanas. Thomas Hale começou a entender que havia algo errado, porque o mar ao redor do St. Miriam parecia vivo. Pequenas ondas surgiam sem vento algum. A água vibrava lentamente contra o casco, como respiração. E então, uma nova luz apareceu dentro da névoa. Outra lanterna, depois outra, e mais outra, até dezenas de pequenos pontos brilharem no escuro ao redor do St. Miriam. Navios, silhuetas antigas começavam a surgir lentamente dentro da névoa, imóveis, cercando a embarcação. Alguns estavam destruídos, outros pareciam abandonados havia décadas, mas todos tinham a mesma coisa, lanternas acesas, como se ainda existisse alguém observando de dentro deles. E então, o sino tocou novamente, agora, vindo de um daqueles navios.
Os navios permaneceram imóveis dentro da névoa, cercando lentamente o St. Miriam, como predadores esperando o momento certo para se aproximar. Nenhum deles parecia normal. Alguns estavam destruídos. Outros tinham partes do casco completamente cobertas por algo escuro, como limo apodrecido. E mesmo assim, lanternas ainda queimavam dentro das embarcações, pequenos pontos de luz flutuando na escuridão, como olhos observando através da névoa. O sino tocou novamente. Grave, profundo, ecoando de um dos navios mais próximos. Thomas Hale ordenou imediatamente que ninguém respondesse ao som. Mas já era tarde, porque alguns homens da tripulação haviam começado a agir de maneira estranha. Um deles caminhava lentamente em direção à lateral do navio, como alguém hipnotizado. Outro permanecia imóvel olhando para a névoa, sussurrando palavras incompreensíveis. E Edward Briggs, o velho marinheiro, tremia sem conseguir desviar os olhos de um dos navios fantasmas. Thomas se aproximou dele e perguntou o que estava vendo. Edward demorou alguns segundos para responder. Então disse algo que fez o sangue da tripulação gelar. Tem pessoas olhando para a gente. Os homens ergueram as lanternas imediatamente. E então perceberam silhuetas paradas nos convéses dos navios. Imóveis, altas, escuras demais para serem vistas claramente. Como sombras em forma humana observando o St. Miriam através da neblina. Nenhuma delas se movia. Nenhuma fazia som. Apenas observavam. O oceano começou a vibrar lentamente contra o casco. Primeiro fraco, depois mais forte. Como se algo enorme estivesse se movendo sob a água. Alguns marinheiros começaram a ouvir correntes arrastando no fundo do oceano. Outros juravam escutar vozes vindas debaixo do navio. E então, a névoa se abriu parcialmente entre duas embarcações fantasmas, revelando algo ainda pior. Um navio gigantesco, muito maior que todos os outros. Escuro, quase invisível no meio da neblina. As velas rasgadas balançavam mesmo sem vento. E no centro do convés, existia um sino enorme preso por correntes enferrujadas. O próprio oceano parecia fugir ao redor daquela embarcação. Nenhuma onda tocava o casco. Nenhum som vinha dali. Apenas silêncio. Um silêncio pesado demais para parecer natural. Thomas Hale percebeu então que todos os outros navios estavam voltados para aquela embarcação, como se obedecessem algo escondido nela. E então, o sino começou a balançar sozinho, lentamente, sem vento, sem ninguém tocando nele. A tripulação inteira recuou imediatamente, até que a badalada veio, mais forte que todas as anteriores, tão profunda, que os homens sentiram o som dentro do peito. E naquele instante, alguma coisa respondeu embaixo do St. Miriam, um som vindo das profundezas. Grave, antigo, como uma criatura despertando no fundo do oceano. E então, uma enorme sombra começou a subir sob a água escura. A sombra continuou subindo sob o St. Miriam, lentamente, grande demais, como se uma parte inteira do oceano estivesse despertando abaixo deles. Alguns homens começaram a gritar. Outros correram para o outro lado do navio tentando escapar da água escura, mas não existia para onde fugir, porque todos os navios da névoa começaram a se aproximar ao mesmo tempo, silenciosos, sem vento, deslizando lentamente sobre o mar imóvel. E o sino continuava balançando sozinho no centro da gigantesca embarcação. Uma badalada, depois outra, cada vez mais forte, cada vez mais profunda, como se o próprio oceano estivesse respondendo ao som. Thomas Hale tentou ordenar que os homens preparassem os canhões, mas ninguém mais obedecia, porque alguma coisa havia começado a acontecer com a tripulação. Alguns marinheiros olhavam fixamente para a névoa, como se estivessem ouvindo vozes. Outros caminhavam lentamente em direção às laterais do navio, hipnotizados, como se o sino estivesse chamando cada um deles pelo nome. Edward Briggs caiu de joelhos tremendo, e antes que Thomas pudesse ajudá-lo, o velho marinheiro começou a chorar. Eles não estão presos na névoa. Eles estão guardando alguma coisa. Então o oceano explodiu abaixo do St. Miriam. A água escura subiu violentamente ao redor do casco. E durante um único instante, a tripulação viu aquilo. Uma forma colossal sob o mar. Não parecia um animal, nem qualquer criatura conhecida. Era grande demais, antiga demais, como uma parte viva das profundezas. E então, dois enormes olhos surgiram abaixo da água, imóveis, observando o navio. Alguns homens enlouqueceram imediatamente. Um deles começou a rir sem parar. Outro arrancou a própria lanterna e a lançou no oceano. E um terceiro simplesmente caminhou até a borda do St. Miriam, antes de mergulhar sozinho na escuridão. Thomas Hale tentou puxá-lo de volta, mas conseguiu ver algo impossível antes do homem desaparecer. Mãos, muitas mãos, pálidas,
surgindo sob a água, arrastando o marinheiro para as profundezas. O sino tocou novamente, mais forte do que nunca, e todos os navios da névoa responderam ao mesmo tempo. Lanternas começaram a acender uma após a outra na escuridão, centenas delas, cercando completamente o Saint Miriam, como um funeral no meio do oceano. A névoa começou então a se mover, girando lentamente ao redor do navio, como um redemoinho feito de fumaça. E bem no centro daquela escuridão, Thomas finalmente enxergou quem estava tocando o sino. Uma figura parada no convés da gigantesca embarcação. Alta, imóvel, escura demais para parecer humana, apenas observando o Saint Miriam através da névoa. Então a figura ergueu lentamente um braço, apontando para Thomas Hale. E naquele instante, todas as lanternas do Saint Miriam se apagaram. Quando as lanternas do Saint Miriam se apagaram, o oceano inteiro desapareceu. Nenhum homem conseguiu enxergar mais nada. Nem os navios, nem a criatura, nem a própria água. Restava apenas escuridão e o som do sino, ecoando lentamente na névoa. Alguns marinheiros gritavam, outros rezavam desesperadamente. Mas Thomas Hale permaneceu imóvel, porque mesmo no escuro, ele ainda conseguia sentir aquela presença diante dele, observando, esperando. Então, o sino parou, e pela primeira vez desde o início da névoa, tudo ficou completamente silencioso. Nenhum vento, nenhuma onda, nenhum som humano, apenas o vazio. Até que algo enorme começou a se mover ao redor do Saint Miriam, lentamente, como uma criatura circulando a embarcação nas profundezas. A madeira do casco começou a estalar, cordas se romperam sozinhas, e alguns homens juravam ouvir vozes sussurrando seus nomes vindas da água escura. Então, uma única lanterna voltou a acender no convés, fraca, tremendo no escuro, e foi naquela pequena luz que Thomas Hale viu o impossível. O Saint Miriam já não estava sozinho. Outros navios cercavam a embarcação, muito mais próximos agora. Tão próximos que era possível enxergar as figuras paradas nos convéses, silhuetas imóveis, encharcadas, observando em silêncio, como tripulações inteiras presas ali havia séculos. E no centro de todos eles, o gigantesco navio do sino permanecia parado na névoa. A figura escura ainda estava no convés, imóvel, esperando. Então Thomas Hale percebeu algo pior. Algumas das figuras dos outros navios usavam roupas idênticas às da própria tripulação do Saint Miriam, como se versões antigas deles mesmos já estivessem presas naquele lugar. Edward Briggs começou a chorar novamente, porque finalmente entendeu a verdade. Os navios da névoa não afundavam embarcações. Eles colecionavam tripulações. O sino tocou uma última vez, e imediatamente a névoa começou a engolir o Saint Miriam, lentamente, como fumaça cobrindo cada parte do navio. A última coisa que Thomas Hale viu foi a figura no convés da gigantesca embarcação levantando lentamente a cabeça, como se finalmente tivesse encontrado novos homens para o oceano. O Saint Miriam desapareceu naquela noite. Nenhum destroço foi encontrado. Nenhum sobrevivente voltou. Mas décadas depois, marinheiros ainda relatavam ouvir sinos ecoando durante madrugadas sem vento. Alguns afirmavam ver lanternas flutuando na névoa. Outros juravam enxergar navios antigos observando do escuro. E existe uma superstição marítima que continua viva até hoje. Se o oceano ficar silencioso e um sino tocar na neblina, nunca siga o som, porque talvez ele esteja chamando você. E se você quer continuar explorando relatos marítimos, entidades escondidas nas profundezas, navios fantasmas e mistérios que nunca deveriam ser encontrados, se inscreva no canal, porque algumas histórias do oceano ainda continuam chamando na escuridão.
O navio surgiu durante a madrugada, sem aviso, sem velas abertas, sem nenhum som vindo do oceano, apenas aparecendo lentamente através da névoa. Os pescadores da vila perceberam primeiro uma enorme embarcação escura parada perto das falésias, imóvel, como se estivesse esperando. O estranho era que não havia vento suficiente para empurrar um navio daquele tamanho até ali. E o mar permanecia completamente parado. Nenhuma onda forte, nenhuma corrente, apenas silêncio. Alguns homens acreditaram que fosse um navio abandonado à deriva. Outros imediatamente quiseram se afastar, porque existiam histórias antigas sobre embarcações que apareciam na névoa sem deixar rastros. Histórias que marinheiros evitavam repetir em voz alta. Mas a curiosidade venceu o medo. E pouco antes do amanhecer, 5 homens partiram em direção ao navio usando um pequeno bote. Quanto mais se aproximavam, pior o cheiro ficava. Não era cheiro de peixe, nem de corpo em decomposição. Era diferente, um cheiro úmido, salgado, como algo fechado debaixo da água durante tempo demais. A embarcação era enorme, antiga. O casco parecia coberto por manchas escuras semelhantes a ferrugem misturada com algas. Correntes pendiam das laterais, e símbolos estranhos haviam sido entalhados na madeira perto da proa. Nenhum dos homens reconheceu aqueles desenhos, mas algo incomodava todos eles. O navio parecia vivo. Pequenos estalos ecoavam pelo casco, como madeira velha se movendo lentamente, como respiração. Mesmo sem vento, cordas balançavam sozinhas, e água escorria continuamente das laterais da embarcação, como se o navio ainda estivesse submerso em algum lugar. Mesmo assim, decidiram subir. O convés estava vazio, mas não parecia abandonado. Lanternas ainda estavam penduradas, cordas organizadas, ferramentas espalhadas como se a tripulação tivesse desaparecido segundos antes. Então encontraram a sala principal, e foi ali que o medo realmente começou. A comida ainda estava nas mesas, copos quebrados no chão, cadeiras caídas e marcas molhadas atravessando o corredor escuro, como se dezenas de pessoas tivessem sido arrastadas para algum lugar do navio. Um dos pescadores encontrou um diário preso debaixo de uma cadeira. As páginas estavam úmidas. Algumas palavras haviam desaparecido completamente. Mas uma frase ainda podia ser lida. Não deixem ele chegar na costa. O homem terminou de ler, quando alguém começou a tossir atrás dele. Uma tosse pesada, molhada. Todos viraram imediatamente. Um dos pescadores estava ajoelhado no chão, tremendo. Água escura escorria lentamente da boca dele. O pescador piorou antes mesmo de amanhecer. A febre veio rápido, forte demais. O corpo inteiro tremia como se ele estivesse congelando por dentro. Mas a pele estava estranhamente fria. Não parecia febre comum. Parecia outra coisa. Os moradores o levaram imediatamente para a pequena enfermaria da vila. E foi ali que perceberam os primeiros sinais realmente perturbadores. Sal. Pequenos cristais começaram a surgir na pele dele. Primeiro nos braços, depois no pescoço. Como se a água do mar estivesse secando continuamente sobre o corpo. O homem mal conseguia falar, apenas respirava com dificuldade. E repetia sempre a mesma frase. Ele quer entrar. Ninguém entendia o que aquilo significava. Mas naquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer na vila inteira. Alguns moradores acordaram ouvindo água escorrendo dentro das próprias casas. Outros juraram escutar passos molhados do lado de fora das janelas, mesmo sem chuva. Mesmo com o oceano completamente imóvel. Enquanto isso, o navio continuava parado perto das falésias, imóvel, como se estivesse observando a vila. 2 pescadores decidiram voltar até a embarcação durante a madrugada. Precisavam entender o que havia naquele lugar. E quanto mais exploravam o interior, pior as coisas ficavam. As paredes do navio estavam úmidas, pulsando lentamente em alguns pontos, como carne viva escondida sob a madeira apodrecida. Um dos homens encontrou corredores, cobertos por algo parecido com algas, misturadas a veias escuras. E então perceberam o cheiro. Não era ferrugem, nem mofo. Era orgânico, vivo, como se o próprio navio estivesse respirando. Em uma das salas inferiores, encontraram marcas humanas fundidas parcialmente ao casco. Rostos, braços, formas deformadas presas à madeira escura, como se pessoas tivessem sido absorvidas pela embarcação. Um dos pescadores entrou em pânico imediatamente, mas o outro apenas ficou parado olhando aquilo, hipnotizado. Então ouviu um som vindo do fundo do navio. Água, algo enorme se movendo abaixo deles, lentamente. Como se existisse um oceano inteiro escondido dentro daquela embarcação. Na mesma madrugada, o homem infectado desapareceu da enfermaria. A janela estava aberta,
o chão completamente molhado, e pegadas de água salgada seguiam em direção ao cais. Quando os moradores chegaram perto da costa, encontraram apenas uma última coisa: pegadas entrando no oceano, e nenhuma voltando. Na manhã seguinte, a vila inteira parecia diferente. O ar estava pesado, úmido demais, como se o oceano tivesse avançado silenciosamente durante a madrugada. Algumas pessoas acordaram com gosto de sal na boca. Outras juravam ter ouvido água escorrendo dentro das paredes das próprias casas. E ninguém conseguiu explicar por que o mar continuava tão imóvel. Nem vento, nem gaivotas, nem barcos se afastando da costa. Era como se o oceano inteiro estivesse esperando alguma coisa. Enquanto isso, os dois pescadores que haviam voltado ao navio permaneciam em silêncio absoluto. Não falavam sobre o que encontraram lá dentro. Apenas evitavam olhar para o mar. Mas um deles começou a mudar. Primeiro, a tosse. Depois, o comportamento. Ele passou horas sentado perto do cais, olhando fixamente para a névoa, como se estivesse ouvindo alguém chamar. Naquela noite, moradores começaram a perceber figuras caminhando perto da água. Silhuetas altas, imóveis, observando a vila à distância, sempre desaparecendo quando alguém tentava se aproximar. E então vieram os sonhos. Quase todos os moradores sonharam com o oceano naquela madrugada. Um mar escuro, sem ondas, sem céu, apenas profundidade. E algo enorme se movendo abaixo da água, lentamente, como se estivesse subindo. O velho médico da vila decidiu investigar novamente o pescador infectado. Precisava entender o que estava acontecendo. Mas quando entrou no quarto, encontrou algo impossível. O chão estava completamente molhado, as paredes cobertas por marcas de sal, e pequenas algas escuras espalhadas ao redor da cama, como se a água do oceano tivesse invadido o local. O homem estava sentado no canto do quarto, imóvel, respirando lentamente. Então ergueu os olhos, e o médico congelou, porque os olhos dele pareciam fundos demais, escuros demais, como se existisse oceano atrás deles. O pescador então falou algo em voz baixa. Ele está abrindo caminho. O médico tentou perguntar quem, mas naquele instante, ouviu-se um som vindo do lado de fora da vila. Não era trovão, nem vento. Era madeira, estalos enormes vindos da direção do mar, como se algo gigantesco estivesse se movendo lentamente dentro da névoa. Moradores correram imediatamente para a costa, e então viram o navio, mais próximo do que antes, muito mais próximo, e pela primeira vez, havia movimento no convés. Figuras, altas, molhadas, imóveis sob a névoa, observando silenciosamente a vila inteira. O navio não estava vazio. O vento mudou naquela madrugada. Não foi uma tempestade. Não houve trovões. Mas o oceano ficou silencioso de um jeito errado. Os três moradores que observavam a costa perceberam primeiro. As ondas haviam parado, como se o próprio mar estivesse prendendo a respiração. Dentro da vila, as lanternas ainda estavam acesas quando um dos pescadores desaparecidos reapareceu, caminhando pela rua principal. Sozinho, encharcado, os pés descalços deixavam marcas molhadas na terra seca. Mas havia algo estranho. Ele não tossia mais. Não tremia mais. Seu rosto parecia vazio, como alguém que havia deixado algo importante para trás no oceano. Uma mulher tentou se aproximar. Chamou pelo nome dele. Nenhuma resposta. O homem apenas continuou andando lentamente em direção ao cais. Os moradores começaram a perceber outra coisa. O cheiro. Um odor forte de água parada, ferrugem e peixe apodrecido, como o interior de um navio abandonado há décadas. Então ele parou, bem no meio do cais, e ergueu lentamente a cabeça em direção ao mar escuro. Naquele momento, todos ouviram. Não era um sino, nem uma buzina. Era algo pior, um som grave, profundo, como madeira antiga gemendo nas profundezas, como se uma embarcação gigantesca estivesse se movendo sob a água. As luzes da vila começaram a oscilar. 1, 2, 3 vezes, até que tudo apagou. Escuridão total. E então, vieram os passos, molhados, pesados, mais de um, muito mais de um. Os moradores recuaram, mas já era tarde. Silhuetas começaram a surgir da neblina no cais. Homens encharcados, corpos tortos, roupas de pescadores cobertas de algas e marcas escuras. Alguns caminhavam arrastando correntes enferrujadas presas aos braços. Outros pareciam ter ferimentos antigos, abertos, mas sem sangue, como cadáveres esquecidos pelo tempo. O primeiro homem continuava parado olhando para o mar, imóvel, como alguém esperando permissão para entrar. Então uma criança da vila perguntou baixinho: "Pai, por que eles estão voltando?" Ninguém respondeu, porque naquele instante
Algo gigantesco surgiu atrás da neblina. Não completamente. Apenas parte do casco. Escuro, antigo, coberto por cracas e madeira podre. Um navio que não fazia sentido existir. Sem luzes, sem bandeira, sem qualquer som humano vindo de dentro. Mas havia movimento. Sombras passando atrás das janelas quebradas, observando a vila, esperando. E foi nesse momento que os moradores entenderam a verdade. O navio nunca trouxe uma doença. A doença era apenas o começo. Porque aquilo que estava no oceano não queria matar pessoas. Queria levá-las. A humanidade já explorou montanhas, florestas, desertos. Mas existe um lugar na Terra onde até hoje quase ninguém ousou chegar. O fundo do oceano, a mais de 11 mil metros de profundidade. Um submarino experimental desceu até uma região onde os radares paravam de funcionar, onde bússolas enlouqueciam e onde sons impossíveis ecoavam na escuridão. No começo, eles acreditavam estar procurando uma formação rochosa desconhecida. Mas quando os refletores iluminaram o fundo do abismo, a tripulação percebeu que aquilo não era natural. Era uma estrutura gigantesca, antiga, coberta por correntes colossais. Correntes grandes demais para qualquer construção humana. Então, algo se moveu atrás delas. O silêncio dentro do submarino foi imediato. Um dos operadores começou a respirar mais rápido. Outro apenas sussurrou: "Meu Deus!" Aquilo estava preso. Segundos depois, os equipamentos começaram a falhar. O casco vibrou. E um som grave, profundo, impossível, ecoou pelas profundezas do oceano. Aquela foi a última transmissão enviada pelo submarino. O submarino Atlas VII permaneceu imóvel diante da estrutura. Ninguém dentro da cabine conseguia explicar o que estavam vendo. Aquilo não parecia uma ruína, nem uma construção militar. Parecia uma prisão. As paredes eram grandes demais, antigas demais, e as correntes pareciam atravessar quilômetros de escuridão no fundo do oceano. Os refletores do submarino tentavam alcançar o final da estrutura, mas ela simplesmente desaparecia na escuridão, como se continuasse infinitamente abaixo deles. Um dos operadores aproximou as câmeras da superfície da parede. Símbolos começaram a surgir entre as camadas de ferrugem e sedimentos. Marcas estranhas, repetitivas, como inscrições deixadas por alguma civilização esquecida. Então o sonar captou algo impossível. Um pulso. Grave. Lento. Ritmado. Como uma batida cardíaca vindo das profundezas. O silêncio dentro do Atlas VII desapareceu imediatamente. Os operadores começaram a falar ao mesmo tempo. Equipamentos piscavam sem controle. Telas desligavam e voltavam sozinhas. E o som continuava. Mais forte. Mais próximo. Então as correntes começaram a vibrar. Primeiro lentamente. Depois violentamente. Como se alguma coisa estivesse se movendo do outro lado da estrutura. O capitão ordenou subida imediata, mas o submarino não respondeu. Os motores falharam. O Atlas VII ficou parado no fundo do oceano, preso. Então, os refletores iluminaram uma abertura gigantesca entre as correntes, uma fenda escura na parede, grande o suficiente para engolir dezenas de navios. E lá dentro, alguma coisa abriu os olhos. 2 pontos gigantescos surgiram na escuridão, brilhando lentamente nas profundezas. Um dos tripulantes começou a repetir em choque: "Isso não é possível. Isso não é possível." Então o som veio novamente, muito mais forte dessa vez. Um rugido grave atravessou o oceano. O casco inteiro do submarino tremeu. Alarmes dispararam imediatamente. E naquele momento, as correntes começaram a se partir. As correntes começaram a se partir uma por uma, primeiro lentamente, como metal antigo cedendo após milhares de anos. Depois, violentamente, o som ecoou pelas profundezas como uma explosão submarina. Dentro do Atlas VII, ninguém conseguia falar. Os tripulantes apenas observavam as telas enquanto os alertas piscavam sem parar. O submarino inteiro tremia. Então a estrutura começou a se mover. Não a parede, o oceano ao redor dela. Correntes marítimas começaram a girar em espiral. Sedimentos subiram do fundo. A água ficou escura, como se alguma coisa gigantesca estivesse despertando atrás daquelas correntes. O capitão ordenou potência máxima nos motores. Nada aconteceu. O Atlas VII continuava imóvel, preso diante da estrutura. Então, as luzes externas começaram a falhar. 1, 2, até restar apenas um único refletor iluminando a escuridão. E foi naquela luz que eles viram um olho gigantesco, abrindo lentamente nas profundezas, grande demais para pertencer a qualquer criatura conhecida. A pupila se moveu lentamente em direção ao submarino, observando.
como se aquela coisa tivesse acabado de despertar após milhares de anos. Um dos operadores começou a chorar em silêncio. Outro repetia sem parar: Subam. Subam agora. Então o rugido veio. Grave. Profundo. Tão poderoso que as telas explodiram em interferência imediatamente. O casco do Atlas 7 estalou violentamente. Alarmes dispararam por toda a cabine. E pela primeira vez, os sensores detectaram o tamanho daquilo. Mas os números simplesmente não faziam sentido. A criatura era grande demais. Muito maior do que o próprio paredão. Então as correntes restantes se romperam. O oceano inteiro começou a vibrar. E alguma coisa colossal começou a emergir da escuridão absoluta do abismo. O contato com o Atlas 7 desapareceu poucos segundos depois. Nenhum sinal, nenhum pedido de socorro, apenas silêncio. As equipes de busca começaram imediatamente, mas não encontraram destroços, nem corpos, nem qualquer evidência de explosão, como se o submarino simplesmente tivesse desaparecido nas profundezas. Dias depois, algo começou a mudar no oceano. Satélites registraram correntes marítimas alterando trajetos inteiros. Tempestades surgiram em regiões onde nunca existiram antes. Animais marinhos começaram a aparecer mortos próximos de diversas costas do planeta. E pescadores relataram ouvir sons vindos do fundo do mar durante a madrugada. Som grave, profundos, como correntes gigantes sendo arrastadas nas profundezas. Então, uma descoberta apareceu próxima da costa da Islândia. Uma corrente colossal emergiu das águas, grossa demais para qualquer embarcação humana, coberta por ferrugem antiga e parcialmente destruída. Cientistas tentaram analisar o metal, mas ninguém conseguiu identificar sua composição. Algumas partes pareciam antigas demais para existirem. Outras simplesmente não faziam sentido. Oficialmente, o caso Atlas 7 foi encerrado. Arquivos desapareceram. Relatórios foram apagados. E qualquer menção à estrutura encontrada no fundo do oceano foi negada pelas autoridades. Mas algumas gravações da missão ainda circulam escondidas na internet. Áudios distorcidos, interferências, sons impossíveis. E em uma das últimas transmissões recuperadas, uma voz pode ser ouvida sussurrando. As correntes não estavam prendendo aquilo. Estavam protegendo o mundo. Talvez o Leviatã nunca tenha sido apenas uma lenda. Talvez alguma coisa realmente estivesse presa no fundo do oceano. E talvez agora não esteja mais. Se você quer continuar explorando mistérios das profundezas, criaturas esquecidas e relatos impossíveis do oceano, continue no Caçador de Mistérios. Porque algumas histórias nunca deveriam ter sido encontradas. Antes dos mapas, antes dos impérios, antes da própria humanidade, existia uma prisão no fundo do oceano, não construída para humanos, mas para manter alguma coisa selada nas profundezas. Os antigos navegadores falavam sobre correntes gigantes desaparecendo no abismo, sobre runas brilhando sob as águas, e sobre sons graves que podiam ser ouvidos durante as tempestades. Mas havia uma regra que aparecia em todos os relatos antigos. Nunca procure a prisão, porque, segundo as lendas, as correntes não estavam impedindo algo de entrar. Estavam impedindo alguma coisa de sair. O velho capitão ficou em silêncio depois de dizer aquelas palavras. A tempestade continuava batendo contra o navio. O som da madeira rangendo se misturava ao oceano lá fora. Então ele puxou lentamente um mapa antigo sobre a mesa. As bordas estavam queimadas. Algumas partes haviam sido rasgadas. E bem no centro, existia uma região completamente apagada. Nenhum nome, nenhuma rota. Apenas um símbolo estranho desenhado à mão. Um círculo cercado por correntes. O homem passou os dedos lentamente sobre aquela marca, como se tivesse medo até de tocá-la. Então disse: os antigos navegadores evitavam essas águas, mesmo antes dos mapas existirem, porque diziam que o oceano mudava naquele lugar. As estrelas desapareciam, as bússolas enlouqueciam, e sons graves podiam ser ouvidos vindos das profundezas. Ninguém na cabine falou nada. Apenas escutavam a chuva batendo contra as janelas do navio. Então o velho capitão continuou. Mas o pior não eram os sons, nem as tempestades. Era o que aparecia durante a névoa. O homem ergueu lentamente os olhos. E pela primeira vez, parecia assustado de verdade. Correntes, gigantescas, maiores que navios. Subindo das profundezas do oceano, um dos marinheiros riu nervosamente, achando que aquilo era apenas mais uma lenda marítima. Então o capitão abriu lentamente outra página do velho livro e mostrou um desenho antigo. Uma estrutura colossal no fundo do mar. Portões gigantes, pilares cobertos por runas, correntes atravessando o abismo. E abaixo da ilustração,
Existia apenas uma frase: a prisão jamais deve ser aberta. A cabine permaneceu em silêncio. Até mesmo o oceano parecia mais calmo naquele instante. O velho capitão fechou lentamente o livro, mas ninguém conseguia tirar os olhos daquela ilustração. Os portões, as correntes, as runas, tudo parecia antigo demais, grande demais, como se tivesse sido construído por algo que nunca pertenceu ao mundo humano. Então um dos marinheiros perguntou: quem construiu aquela prisão? O capitão demorou alguns segundos para responder. E quando respondeu, sua voz parecia mais baixa. Os antigos nunca escreveram isso, porque tinham medo até do nome deles. Um trovão ecoou do lado de fora. As lanternas balançaram lentamente. Então o homem voltou a olhar para o mapa. Mas existem histórias mais antigas que qualquer reino. Lendas passadas entre navegadores que desapareceram há séculos. Ele apontou novamente para o símbolo cercado por correntes. Diziam que existia uma civilização antes da humanidade dominar os mares. Uma civilização que entendia o oceano e sabia o que dormia nas profundezas. O vento começou a bater violentamente contra as janelas do navio, como se a tempestade estivesse se aproximando. Então o capitão continuou: eles não construíram templos, não construíram cidades, construíram prisões. Um arrepio percorreu a cabine inteira. O velho marinheiro abriu lentamente outra página do livro. Desta vez, o desenho mostrava algo diferente. Não era a prisão, era o que existia abaixo dela. Uma sombra colossal, gigantesca, tão grande que as correntes pareciam pequenas ao redor da criatura. Alguns dos homens desviaram os olhos imediatamente. Outros apenas ficaram imóveis, porque mesmo sendo apenas um desenho, aquela coisa parecia errada, antiga demais. Como se o próprio oceano tivesse sido criado para escondê-la. Então o capitão sussurrou. E um dia, as correntes começaram a se romper. A chuva ficou mais forte do lado de fora. O navio rangia lentamente enquanto atravessava as ondas escuras. Mas dentro da cabine, ninguém conseguia desviar os olhos do velho capitão. O homem respirou fundo, como alguém que estava prestes a contar algo que jamais deveria ser dito. Então falou. Os antigos registros dizem que o oceano mudou naquela noite. As águas começaram a subir. Tempestades surgiram em regiões onde o mar sempre foi calmo, e sons graves podiam ser ouvidos abaixo das embarcações. Um dos marinheiros perguntou: o que aconteceu com a prisão? O capitão ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu. Ela começou a abrir. As lanternas balançaram novamente. A madeira do navio estalou. E por um instante, ninguém teve coragem de falar. O velho homem puxou outro mapa antigo. Mas aquele era diferente. Não mostrava continentes, não mostrava rotas marítimas. Mostrava apenas correntes gigantes atravessando o oceano, como raízes mergulhando nas profundezas do mundo. Cada corrente estava ligada a uma parte da prisão. E quando a primeira se rompeu, os mares perceberam. O vento uivava do lado de fora. Então o capitão continuou. Navios começaram a desaparecer. Tripulações inteiras sumiram sem deixar corpos. Alguns marinheiros juravam ver sombras gigantes abaixo das águas. Outros ouviam correntes sendo arrastadas durante a madrugada. Um dos homens riu nervosamente, tentando esconder o medo. Então você acredita mesmo nessa história? O velho capitão ergueu lentamente os olhos e respondeu: não, eu não acreditava. Então ele abriu lentamente a mão e colocou um objeto antigo sobre a mesa. Uma pequena peça de metal coberta por ferrugem, grossa demais para ser parte de qualquer corrente humana. Runas estavam gravadas na superfície. Algumas ainda brilhavam fracamente. A cabine inteira ficou imóvel. Então o capitão sussurrou: eu encontrei isso. Flutuando no oceano, na mesma região onde os mapas antigos mandavam nunca navegar. Um trovão gigantesco ecoou acima do navio. E naquele mesmo instante, algo colossal passou sob a embarcação. O casco inteiro vibrou. As lanternas apagaram. E pela primeira vez, todos na cabine ouviram um som grave, profundo, como correntes gigantes sendo arrastadas nas profundezas do oceano. O som continuou ecoando abaixo do navio. Grave, lento, como algo colossal se movendo nas profundezas do oceano. Ninguém na cabine respirava direito. Alguns seguravam a mesa. Outros apenas olhavam para a escuridão do lado de fora. Então, o velho capitão se levantou lentamente, caminhou até uma das janelas e ficou observando o mar em silêncio. A tempestade parecia diferente agora, como se o próprio oceano estivesse vivo. Então ele disse: é assim que começa. Um dos marinheiros perguntou: começa o quê? O capitão demorou para responder. E quando respondeu,
Sua voz parecia cansada, como alguém que já havia visto aquilo antes. O despertar. Um relâmpago iluminou o oceano por alguns segundos. E naquele instante, todos viram alguma coisa. Muito abaixo das ondas. Uma sombra gigantesca acompanhando a embarcação. Grande demais para ser uma criatura. Grande demais para existir. Então as lanternas voltaram a apagar. O casco vibrou mais uma vez. E o som das correntes ecoou novamente nas profundezas. Mais perto desta vez. O velho capitão fechou os olhos lentamente, como se já soubesse o que aquilo significava. Então sussurrou. A prisão está abrindo. E talvez algumas coisas nunca deveriam ter sido encontradas, porque os antigos navegadores não temiam tempestades, não temiam monstros, nem o próprio oceano. O que eles realmente temiam era o que estava preso abaixo dele. Se você quer continuar explorando lendas proibidas, criaturas esquecidas e mistérios perdidos nas profundezas do oceano, continue no Caçador de Mistérios, porque algumas histórias ainda estão esperando para despertar. Existe um nome que marinheiros evitavam dizer no meio do oceano: Davy Jones. Porque, segundo antigas lendas marítimas, quem escutasse seus sinos durante a névoa nunca mais voltaria para a terra. Durante séculos, tripulações desapareceram tentando fugir dele. Navios foram encontrados vazios, sem corpos, sem sinais de luta. Apenas água salgada espalhada pelo convés. E o mais assustador é que Davy Jones talvez não tenha sido apenas uma lenda, porque alguns registros antigos afirmam que algo realmente vagava pelos oceanos, recolhendo almas nas tempestades. Muito antes dos filmes, muito antes das histórias modernas sobre piratas, marinheiros já temiam o nome Davy Jones, porque para os homens do mar, ele não era apenas uma lenda, era um aviso. Durante séculos, tripulações acreditavam que certas tempestades não eram naturais. Alguns navios desapareciam sem deixar destroços. Outros eram encontrados à deriva, completamente vazios, com comida ainda sobre as mesas, lanternas acesas e água salgada espalhada pelo convés. Então os rumores começaram. Marinheiros passaram a dizer que existia algo vagando entre a névoa durante as tempestades. Um navio escuro, antigo, silencioso e comandado por uma figura conhecida apenas como Davy Jones. O oceano sempre foi um lugar perigoso, mas antigamente ele parecia vivo. Os homens do mar acreditavam que certas regiões do Atlântico eram amaldiçoadas, lugares onde bússolas enlouqueciam, onde os ventos mudavam sem explicação e onde sons estranhos podiam ser ouvidos abaixo das embarcações. Nessas águas, muitos juravam ouvir sinos durante a madrugada, mesmo sem existir nenhum navio por perto. E segundo as antigas superstições marítimas, ouvir aqueles sinos significava apenas uma coisa: Davy Jones estava próximo. Com o tempo, o nome começou a se espalhar entre portos e tavernas ao redor do mundo. Mas existia uma expressão que aterrorizava qualquer tripulação: Davy Jones' Locker. O armário de Davy Jones. Um lugar que, segundo os marinheiros antigos, ficava no fundo do oceano. Um abismo onde iam parar navios perdidos, almas afogadas e tudo aquilo que desaparecia no mar. E talvez o mais assustador seja o fato de que ninguém sabe exatamente como essa lenda começou. Porque algumas histórias dizem que Davy Jones foi um pirata cruel. Outras afirmam que ele era um capitão enlouquecido pelo oceano. Mas existem relatos ainda mais antigos que afirmam algo muito pior: que Davy Jones nunca foi humano. Durante muito tempo, marinheiros acreditaram que Davy Jones apenas levava almas perdidas no oceano. Mas alguns relatos antigos sugeriam algo muito pior. Diziam que ele não vagava sozinho, porque sempre que o navio aparecia, o mar mudava junto com ele. Tempestades surgiam sem explicação. Correntes marítimas alteravam direção, e regiões inteiras do oceano pareciam ficar silenciosas, como se alguma coisa estivesse observando das profundezas. Um dos relatos mais antigos surgiu no Atlântico Norte. Um cargueiro desapareceu durante uma madrugada coberta por névoa. Dias depois, a embarcação foi encontrada à deriva, sem danos, sem sinais de ataque, mas completamente vazia. A comida ainda estava quente sobre a mesa. Lanternas permaneciam acesas, e havia marcas molhadas espalhadas pelo convés, como pegadas deixadas por algo que saiu do oceano. O mais estranho era o diário do capitão. As últimas páginas pareciam escritas às pressas, frases interrompidas, letras tremidas, como alguém escrevendo enquanto olhava algo aterrorizante pela janela. Na última página, existia apenas uma frase: os sinos começaram. Outro relato surgiu décadas depois. Um grupo de marinheiros afirmou ter visto uma embarcação antiga atravessando uma tempestade impossível. O navio não desviava das ondas,
Não parecia sofrer com o vento. Apenas avançava lentamente pela névoa. E segundo os homens que sobreviveram, havia figuras imóveis observando do convés, silenciosas, como cadáveres esperando alguma coisa. Um dos marinheiros jurou ter visto o capitão da embarcação, alto, coberto por roupas antigas encharcadas. A pele parecia destruída pelo mar. E os olhos? Completamente negros. O homem voltou para a terra semanas depois, mas nunca mais foi o mesmo. Parou de navegar, parou de falar sobre o oceano, e durante anos, acordava gritando durante a madrugada, sempre repetindo a mesma frase. Ele estava procurando alguém. Conforme os séculos passaram, a lenda de David Jones começou a mudar, porque marinheiros já não falavam apenas sobre desaparecimentos. Eles começaram a relatar encontros, histórias vindas de diferentes oceanos, diferentes épocas, mas sempre com os mesmos detalhes: névoa, sinos e um navio impossível surgindo no horizonte. Alguns afirmavam que a embarcação aparecia durante tempestades violentas. Outros diziam que o mar ficava completamente silencioso antes dela surgir, como se o oceano inteiro prendesse a respiração. Então, ele aparecia, um navio escuro, antigo demais para continuar navegando, coberto por ferrugem, algas e madeira apodrecida, mas ainda se movendo lentamente pelas ondas, sem velas abertas, sem som, apenas deslizando pela névoa. E segundo os relatos, nunca existia tripulação visível no convés, apenas sombras, imóveis. Observando, um antigo pescador islandês afirmou ter visto aquela embarcação durante uma madrugada no Atlântico Norte. Ele disse que o oceano ficou estranhamente quente e que a bússola de seu barco começou a girar sem parar. Então o sino começou. Grave, distante, ecoando sobre a água. O homem contou que viu uma figura parada na proa do navio, alta, coberta por um casaco antigo encharcado. O rosto não podia ser visto completamente, porque parecia deformado, como algo consumido pelo próprio oceano. O pescador abandonou o mar poucos dias depois, e nunca mais voltou a navegar. Mas talvez o relato mais assustador tenha vindo de uma tripulação militar durante a Segunda Guerra Mundial. O navio cruzava uma região coberta por névoa no Atlântico quando os rádios começaram a falhar. As luzes piscaram, e os operadores juraram ouvir sinos vindo da escuridão. Então um dos soldados gritou, apontando para fora da embarcação. Havia outro navio acompanhando eles, silenciosamente, sem aparecer nos radares. Alguns oficiais disseram que aquilo era apenas ilusão causada pela tempestade. Mas depois, um dos marinheiros desapareceu durante a madrugada, sem deixar rastros, apenas pegadas molhadas terminando perto da borda do convés. E naquela mesma noite, os sinos voltaram a tocar. Hoje, a maioria das pessoas acredita que David Jones seja apenas uma velha superstição marítima, uma história criada para assustar marinheiros durante longas viagens no oceano. Mas talvez exista um motivo muito mais profundo para essa lenda nunca desaparecer. Porque o mar continua engolindo navios, pessoas continuam desaparecendo. E até hoje, existem regiões do oceano onde marinheiros evitam navegar durante a madrugada. Lugares onde a névoa surge rápido demais, onde rádios falham sem explicação, e onde sons estranhos ainda podem ser ouvidos no meio das tempestades. Alguns pesquisadores acreditam que a lenda nasceu apenas do medo humano diante do oceano profundo. Afinal, durante séculos o mar foi um território desconhecido, escuro, violento, impiedoso. Mas outros acreditam que certas histórias sobrevivem por um motivo, porque alguma coisa realmente aconteceu. Talvez David Jones nunca tenha sido um homem específico. Talvez o nome tenha se tornado uma forma de explicar algo que os marinheiros não conseguiam compreender. Uma presença, um observador das profundezas, ou talvez apenas o reflexo do maior medo humano. Desaparecer no oceano sem deixar vestígios. E é exatamente isso que torna essa lenda tão poderosa. Porque diferente de castelos assombrados ou criaturas escondidas em florestas, o oceano existe. Ele continua lá fora neste exato momento. Escuro, imenso, profundo demais para ser totalmente explorado. E talvez existam coisas nas profundezas que nunca deveriam ser encontradas. Talvez por isso os antigos marinheiros temessem tanto os sinos na névoa. Porque para eles, aquilo significava que alguma coisa havia encontrado você primeiro. Então, da próxima vez que ouvir falar sobre David Jones, lembre-se, durante séculos, homens que passavam a vida inteira no oceano realmente acreditavam naquela lenda, e marinheiros antigos não tinham medo de qualquer coisa. Eles conheciam o mar melhor do que ninguém. E mesmo assim, evitavam dizer aquele nome durante a madrugada. David Jones. Se você quer continuar explorando lendas proibidas,
Mistérios marítimos e histórias esquecidas pelo tempo. Acesse os arquivos secretos do Caçador de Mistérios, porque algumas lendas talvez nunca tenham sido apenas histórias. Eu já encontrei muitas histórias estranhas aqui no canal. Navios desaparecidos, relatos perdidos no oceano, tripulações que simplesmente sumiram. Mas essa foi diferente. Porque durante anos, esse cargueiro foi considerado perdido no Atlântico Norte. Sem sobreviventes, sem destroços, sem nenhuma explicação. Até que ele voltou, sozinho, à deriva no meio da neblina. E quando os primeiros marinheiros entraram naquela embarcação, alguns deles se recusaram a falar sobre o que viram lá dentro. Hoje, eu quero te mostrar essa história. Antes de continuar essa história, eu quero que você imagine uma coisa. Imagine passar semanas no oceano, vendo apenas água, névoa e silêncio. Sem cidades, sem luzes, sem ninguém. Agora imagina encontrar um navio gigantesco, parado no meio da neblina, sem responder no rádio, sem emitir sinal, e completamente imóvel. Foi exatamente isso que aconteceu no inverno de 1987. Naquela noite, o cargueiro Orpheus atravessava o Atlântico Norte transportando equipamentos industriais. A tripulação era experiente. O capitão já havia cruzado aquela rota dezenas de vezes. Nada parecia fora do normal. Mas existe um detalhe que até hoje incomoda investigadores marítimos. Porque pouco antes do desaparecimento, o operador de rádio enviou uma última mensagem. Curta, confusa e estranhamente calma. Segundo os registros, as últimas palavras transmitidas pelo navio foram: "Tem alguma coisa nos seguindo na neblina." Depois disso, silêncio absoluto. Durante dias, equipes de resgate tentaram localizar o Orpheus, mas o oceano simplesmente parecia ter engolido a embarcação. Nenhum destroço foi encontrado. Nenhum bote, nenhum corpo. Com o passar das semanas, o caso começou a desaparecer lentamente das notícias. Até que quase 17 anos depois, alguma coisa aconteceu. Na madrugada de 14 de outubro, um pequeno barco pesqueiro atravessava uma região coberta por neblina densa no Atlântico Norte. E foi ali que os pescadores avistaram uma silhueta gigantesca parada no oceano. No início, eles acharam que fosse outro cargueiro aguardando comunicação. Mas conforme se aproximavam, perceberam algo estranho. A embarcação estava completamente imóvel, sem responder no rádio, sem nenhuma movimentação no convés. E existe um detalhe que um dos homens nunca esqueceu. Porque mesmo no meio daquela escuridão, algumas luzes internas do navio ainda estavam acesas. Os pescadores ficaram vários minutos, observando aquela embarcação sem entender o que estavam vendo. Porque quanto mais o barco se aproximava, mais estranho tudo parecia. O casco estava tomado por ferrugem. Partes da estrutura pareciam destruídas pelo tempo. Mas as luzes ainda estavam acesas. E eu quero que você preste atenção nisso, caçador. Navios desaparecidos não deveriam simplesmente surgir assim no meio do oceano, muito menos depois de quase 2 décadas. Mesmo assim, um dos homens decidiu subir a bordo. E segundo o relato dele, o silêncio lá dentro era pior do que a tempestade do lado de fora. Não havia sons de passos, não havia vozes, não havia motores funcionando. Apenas aquele barulho metálico, baixo, ecoando pelos corredores escuros do cargueiro, como se o navio inteiro ainda estivesse se movendo sozinho. O homem continuou avançando pelos corredores do cargueiro, com a lanterna tremendo nas mãos. E quanto mais ele andava, mais aquela embarcação parecia errada. As paredes estavam cobertas por ferrugem e umidade. Portas permaneciam abertas. Objetos pessoais ainda estavam espalhados pelo chão, como se a tripulação tivesse desaparecido no meio da rotina. Mas foi quando ele chegou ao refeitório que a situação começou a ficar perturbadora de verdade, porque sobre uma das mesas ainda havia pratos, copos, talheres e cadeiras puxadas para trás, como se alguém tivesse se levantado dali poucos minutos antes. Segundo o relato dele, o ar lá dentro era pesado, quase sufocante, e havia outra coisa, um som metálico, baixo, vindo das profundezas do navio, como se alguma parte daquela embarcação ainda estivesse funcionando. Foi no último corredor do convés inferior que ele encontrou a cabine do capitão. A porta estava entreaberta, e segundo o relato, havia água escorrendo lentamente pelo chão. O homem empurrou a porta com cuidado e iluminou a sala com a lanterna. Tudo parecia abandonado às pressas. Mapas náuticos ainda estavam espalhados sobre a mesa. Um casaco permanecia pendurado na cadeira, e o diário de bordo ainda estava aberto. E foi ali, caçador,
que encontraram o detalhe mais impossível de toda a história. Porque durante anos, todos acreditavam que o Orpheus havia desaparecido em 1987. Mas a última anotação registrada no diário não tinha sido escrita naquela época. A tinta ainda parecia recente. E a data anotada na última página era de apenas 3 dias antes do navio reaparecer no oceano. Como se alguém ainda estivesse vivendo naquela embarcação. Na última página do diário, havia também outra anotação, muito menor, escrita quase no final da folha, como se tivesse sido feita às pressas. O homem aproximou a lanterna devagar e começou a ler. Segundo o relato dele, a frase dizia: "Ele continua andando pelos corredores durante a noite." Depois disso, não havia mais nada escrito. Nenhuma assinatura, nenhum nome, nenhuma explicação. E foi exatamente nesse momento, caçador, que alguma coisa aconteceu dentro do cargueiro. Porque vindo das profundezas do navio, eles ouviram um barulho. Lento, pesado, metálico, como o som de passos atravessando os corredores inferiores da embarcação. Um dos homens jurou que ouviu correntes sendo arrastadas no escuro. E segundo ele, o som estava se aproximando. Durante anos, muita gente acreditou que toda essa história fosse apenas invenção dos pescadores, uma lenda criada no meio do oceano. Mas existe um detalhe que continua incomodando investigadores marítimos até hoje. Porque alguns dias depois do desaparecimento do Orpheus pela segunda vez, uma estação costeira da Islândia registrou um sinal de rádio vindo do Atlântico Norte. Fraco, cheio de interferência, quase impossível de entender. Segundo os registros, a transmissão durou apenas 11 segundos, mas havia uma frase repetida várias vezes no meio do ruído. Uma frase baixa, desesperada. E quando técnicos limparam o áudio, foi isso que conseguiram ouvir. Ele ainda está a bordo. Depois disso, o sinal desapareceu para sempre. E talvez exista uma explicação racional para tudo isso. Talvez o Orpheus nunca tenha reaparecido de verdade. Talvez o oceano apenas tenha criado mais uma história impossível. Mas sinceramente, caçador, tem algumas coisas que parecem não querer ser encontradas. Olá, caçadores. Hoje eu trouxe uma história que ficou escondida durante séculos entre marinheiros do mundo inteiro. Uma lenda antiga que muitos homens do mar evitavam mencionar durante viagens noturnas. Talvez porque algumas histórias, quando repetidas vezes demais, comecem a parecer reais. Durante muito tempo, marinheiros acreditaram que certas partes do oceano não devolviam os mortos. E segundo relatos antigos, existiam compartimentos escondidos dentro de algumas embarcações. Portas lacradas, sem identificação, sem função registrada. Lugares que permaneciam fechados durante viagens inteiras. E durante a madrugada, alguns homens juravam ouvir correntes, passos e sons metálicos vindos do outro lado da porta. Os marinheiros chamavam aquilo de o armário de Davy Jones, o lugar para onde as almas dos homens perdidos no oceano eram levadas. No começo, eu achei que fosse apenas mais uma superstição marítima, mas quanto mais eu pesquisava, mais estranho tudo isso ficava, porque algumas tripulações modernas também começaram a relatar portas que nunca deveriam ser abertas. Então se acomode e venha comigo para mais um arquivo perdido nas profundezas do oceano, porque você está no Caçador de Mistérios, onde alguns arquivos secretos parecem não querer permanecer enterrados. Durante muito tempo, a maioria das pessoas acreditou que o armário de Davy Jones fosse apenas uma superstição criada por marinheiros assustados, uma história usada para explicar desaparecimentos no oceano. Mas existe um detalhe curioso, caçadores, porque relatos sobre compartimentos lacrados começaram a aparecer em diferentes embarcações, em épocas completamente diferentes. Navios militares, baleeiros, cargueiros, até barcos pesqueiros, e quase todos descreviam a mesma coisa: uma porta sem identificação, sempre localizada nas partes mais profundas da embarcação, um lugar que ninguém gostava de mencionar durante a noite. Segundo antigos relatos marítimos, algumas tripulações evitavam até passar perto dessas áreas depois da meia-noite, porque era justamente nesse horário que os sons começavam. Correntes se movendo, passos metálicos, batidas lentas vindas do outro lado da porta. E sinceramente, quanto mais eu pesquisava esses relatos, mais parecia que algumas partes dessa história tinham sido apagadas de propósito. Durante séculos, homens do mar evitaram pronunciar esse nome durante a madrugada: Davy Jones. Porque, segundo antigas lendas marítimas, ele não era apenas uma criatura do oceano, era o carcereiro das almas perdidas no mar. Os marinheiros acreditavam que quando alguém desaparecia durante tempestades, afundamentos
ou noites cobertas por neblina. A alma daquela pessoa não seguia para o descanso. Ela era levada, arrastada para as profundezas do oceano, para um lugar conhecido como o Armário de Davy Jones. Um abismo escuro, esquecido, onde almas de marinheiros permaneceriam presas por toda a eternidade. E talvez o mais assustador é que alguns homens juravam ouvir essas almas durante tempestades no oceano. Vozes misturadas ao vento, correntes se arrastando sob a água, pedidos de socorro vindos da neblina. No começo, eu achei que fosse apenas mais uma lenda criada para assustar marinheiros jovens. Mas quanto mais eu pesquisava antigos relatos marítimos, mais comecei a perceber uma coisa. Pessoas separadas por séculos, em oceanos diferentes, descreviam exatamente o mesmo lugar. E foi justamente por causa desse medo que muitos marinheiros antigos criaram regras estranhas durante viagens noturnas. Alguns proibiam assobios depois da meia-noite. Outros evitavam olhar diretamente para o oceano durante tempestades. Mas existia uma superstição em especial, que aparecia repetidamente nos antigos diários marítimos. A crença de que Davy Jones conseguia ouvir o nome daqueles que tinham medo dele. Por isso, muitos homens do mar evitavam até pronunciar aquele nome dentro das embarcações. E sinceramente, caçadores, quanto mais eu lia esses relatos, mais parecia que o oceano ocupava um lugar diferente na mente das pessoas daquela época. Para eles, o mar não era apenas água, era alguma coisa viva, alguma coisa antiga. E talvez seja por isso que tantos navios desapareceram sem deixar absolutamente nenhum vestígio. E talvez seja exatamente por isso que tantos capitães começaram a registrar comportamentos estranhos no oceano pouco antes de desaparecimentos acontecerem. Bússolas girando sozinhas, névoas surgindo em mar aberto sem explicação, sons vindos debaixo da embarcação durante a madrugada. E com o passar do tempo, alguns relatos começaram a se repetir de maneira perturbadora. Tripulações inteiras afirmavam ter visto navios desaparecidos atravessando tempestades anos depois de terem afundado, sem emitir sinal, sem responder chamadas, apenas surgindo lentamente no meio da neblina e desaparecendo outra vez no oceano. Um desses casos ficou conhecido entre antigos marinheiros do Atlântico Norte, o caso do Erebus Down. Segundo os registros, o navio desapareceu durante uma tempestade no inverno de 1891. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum destroço apareceu na costa. O oceano simplesmente apagou a embarcação da existência. Mas semanas depois, outros navios começaram a relatar encontros impossíveis durante viagens noturnas. Eles juravam ter visto o Erebus Down atravessando a neblina, as velas destruídas, o casco parcialmente afundado, e figuras imóveis observando o mar no convés do navio, sem se mover, sem responder, como se a tripulação inteira ainda estivesse presa ali. E no começo, a maioria dos capitães acreditou que aquilo fosse apenas histeria, causada pela tempestade. Homens cansados, assustados, presos no oceano por semanas. Mas existe um detalhe perturbador nos relatos sobre o Erebus Down, porque diferentes tripulações começaram a descrever exatamente a mesma cena. O navio surgia lentamente na neblina, sempre em silêncio, sem lanternas acesas, sem sons vindos do convés. E quanto mais perto as embarcações chegavam, mais dava para perceber uma coisa errada. As figuras no convés não se moviam como pessoas normais, elas apenas permaneciam ali, imóveis, observando o oceano, como se estivessem esperando alguma coisa surgir das profundezas. E segundo um antigo diário marítimo encontrado décadas depois, um marinheiro descreveu algo ainda pior. Ele escreveu que quando o nevoeiro se abriu por alguns segundos, foi possível perceber que parte do casco do Erebus Down parecia apodrecida demais para continuar flutuando, como se aquele navio já devesse estar no fundo do oceano havia muito tempo. E no começo, a maioria dos capitães acreditou que aquilo fosse apenas histeria, causada pela tempestade. Homens cansados, assustados, presos no oceano por semanas. Mas existe um detalhe perturbador nos relatos sobre o Erebus Down, porque diferentes tripulações começaram a descrever exatamente a mesma cena. O navio surgia lentamente na neblina, sempre em silêncio, sem lanternas acesas, sem sons vindos do convés. E quanto mais perto as embarcações chegavam, mais dava para perceber uma coisa errada. As figuras no convés não se moviam como pessoas normais, elas apenas permaneciam ali, imóveis, observando o oceano, como se estivessem esperando alguma coisa surgir das profundezas. E segundo um antigo diário marítimo encontrado décadas depois, um marinheiro descreveu algo ainda pior. Ele escreveu que quando o nevoeiro se abriu por alguns segundos, foi possível perceber que parte do casco do Erebus Down
parecia apodrecida demais para continuar flutuando, como se aquele navio já devesse estar no fundo do oceano havia muito tempo. Mas o verdadeiro motivo do Erebus Dawn ter se tornado uma lenda não era o navio. Era o que acontecia com homens que se aproximavam demais dele. Segundo antigos relatos marítimos, tripulações começaram a desaparecer depois daqueles encontros, sempre da mesma maneira, durante a madrugada, sem gritos, sem barulho. Os homens simplesmente sumiam do convés, e quando o restante da tripulação procurava por eles, encontravam apenas marcas de água, correntes molhadas e pegadas terminando na beirada do navio, como se alguém tivesse sido levado para o oceano. E talvez isso seja apenas coincidência. Mas muitos marinheiros acreditavam que o Erebus Dawn não estava vagando perdido no mar. Eles acreditavam que aquela embarcação já havia encontrado o armário de Davy Jones e que alguma coisa dentro do oceano continuava usando o navio para recolher novas almas. Talvez o armário de Davy Jones nunca tenha sido apenas uma lenda criada para assustar marinheiros. Talvez ele tenha nascido do medo mais antigo do oceano, o medo de desaparecer. Porque durante séculos, milhares de homens foram engolidos pelo mar sem deixar qualquer vestígio, sem corpos, sem respostas, sem retorno. E quando o oceano leva alguém dessa forma, a mente humana tenta encontrar uma explicação. Foi assim que muitos marinheiros passaram a acreditar em Davy Jones, o carcereiro das almas perdidas no mar, aquele que esperava nas profundezas, recolhendo homens durante tempestades, afundamentos e noites cobertas por neblina, levando todos para o armário, um lugar de onde nenhum marinheiro jamais voltaria. E talvez o mais assustador é pensar que o oceano ainda continua fazendo a mesma coisa até hoje, porque mesmo nos tempos modernos, navios continuam desaparecendo, pessoas continuam sumindo no mar, e as profundezas continuam escondendo coisas que a humanidade nunca conseguiu explicar completamente. Talvez seja por isso que antigas lendas marítimas sobreviveram por tanto tempo, porque no fundo, algumas partes do oceano ainda parecem pertencer a alguma coisa muito mais antiga do que nós. Você está no Caçador de Mistérios, onde alguns arquivos secretos parecem não querer permanecer esquecidos nas profundezas.